Olá, meu querido, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meus queridos, veja bem, tem momentos que eu me deparo com certas situações do meu dia a dia que não dá muito para a gente acreditar nesse tipo de Deus que a religião inventou, não. Eu, particularmente, eu não acredito nesse Deus da religião. Você observa que nós, do Evangelho Eterno, se dá o nome de os preteristas, são aquelas pessoas que respeitam o vernáculo da língua portuguesa quando lê a Bíblia. E eu tenho observado uma coisa, que quando a gente analisa a Bíblia de uma visão bem ampla, bem clara, bem clean, não é? A gente vai vendo as contradições que a gente encontra na Bíblia, não porque o Deus, o Criador do céu e da terra, ele errou. Não. Não é o Deus Criador do céu e da terra que errou. Quem errou e continua errando foram os religiosos que colocaram o dedo na Bíblia para que ela pudesse satisfazer o ego, a vontade deles. Às vezes eu me pergunto, por que existem tantos ateus? Se você fizer uma pesquisa rápida, você vai ver que o número cresce dia após dia. Por que os ateus estão crescendo em números todos os dias? Sabe de quem que é a culpa? É do próprio religioso. É do próprio sistema religioso. Por quê? Meu querido, você pega 100% das pregações pentecostais, as pregações futuristas, 100% delas ameaçam as pessoas em nome de Deus para que essas pessoas continuem sustentando o luxo dos religiosos, dos cães gulosos. Como que um ateu, eu não estou defendendo ateu não, tá? Eu não defendo nem mesmo futurista, eu não defendo ninguém que invente um Deus além da palavra. Os ateus, eles estão crescendo a cada dia mais porque os religiosos que deveriam ensinar e falar a verdade para o povo, eles são os primeiros a ameaçar as pessoas em nome de Deus, dizendo que se as pessoas não derem dinheiro para essas instituições religiosas, eles vão ser lançados no lago de fogo, no Geena, no Tártaro, no inferno. Quando um ateu vê isso, ele vai dizer o quê? Que os pastores estão certos? Eles vão dizer que os pastores estão corretos? Não. O ateu, ele é uma pessoa que ele é vítima do sistema. Ele foi, na verdade, vítima. Quantos anos eu fiquei sendo vítima do sistema? 45 anos. E quantas pessoas mais, é mais mesmo, não é mais, é mais somatória, quantas pessoas mais vai continuar sendo enganado por esse sistema diabólico?
maligno. Mas diabólico, que eu falo, vem de diabo mesmo, tá? Do verbo diabo, que é opositor, que é enganador. Maligno vem da malignidade do ser humano. Tem nada a ver com o ser de chifre, de rabo, de tridente, não. Aí, sabe qual é a pior parte nessa história? Esses irmãozinhos que viraram pastor há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, eu estou há 45. Eu fiquei, na verdade, 45 anos. Eles são diáconos. Há um ano atrás foi consagrada diácono. Há um ano atrás a presbítero. Um ano atrás a evangelista. Um ano atrás a pastor. E quando a gente fala, eles enchem o peito e falam assim: não, o diabo existe sim. Satanás existe. Por quê? Porque a igreja evangélica, ela não sobrevive sem a figura do diabo. Não, ela não sobrevive. Por quê? Porque é ameaçando as pessoas do fogo do inferno, que o inferno era o vale de Inom. Jesus se referiu ao vale de Inom, ao lixão de Israel, ao Geena, ao Tártaro. Uma comparação que Jesus fez para que as pessoas pudessem entender o que seria o sofrimento. Então os pastores, líderes, pastor feito a facão, pastor de meia tigela, porque para mim eles não passam disso. A religião é o mal do século. Desde que a religião foi inventada, o ser humano nunca mais teve paz de espírito. Desde que a religião foi inventada, nunca mais as famílias viveram unidas. Desde que a religião foi inventada, nunca mais os filhos conseguiram viver em paz com seu pai, com sua mãe, seu irmão, suas irmãs. Por quê? Porque existe uma contenda, existe uma briga, existe uma confusão interna dentro das famílias, cada um defendendo um tipo de Deus, cada um defendendo um tipo de denominação, cada um defendendo um tipo de interpretação bíblica. É isso. Então os ateus, eles veem isso tudo, o que eles dizem? O ateu, muita gente fala, o ateu não crê em Deus. O ateu não crê nesse Deus que a religião inventou. Nesse Deus que a religião inventou, que o ateu não acredita. Alberto, por que você está falando isso? Queridos, é simples. Você hoje, fora do sistema religioso, você vive em paz. Você vive melhor. Volta para lá para ver como que a situação, como que vai ser a situação. Como que você vai voltar à escravidão e como que a sua vida vai ser perturbada. Como disse nosso irmão Júlio Chaves, como disse nosso irmão Geraldo Moraes. Esses caras são perturbados, queridos. Esses caras são perturbados. E o mais importante é que eles sabem o que estão fazendo. Você acha que um religioso, que um guloso, não sabe que ele mente para você? Sabe, querido. Eu vou provar a você que ele sabe tanto que agora ninguém mais fala em salvação como antigamente, não. O que fala mais dentro dos templos é política e dinheiro. Você nunca percebeu isso? Que aqueles cultos de ensinamentos da minha época de criança, de 8 anos, 9 anos, 10 anos de idade, acabou. Não existe isso mais. Por quê? Porque o mundo evoluiu e a religião, a igreja evangélica, acompanha.
Qual político que quer saber de ensinar a verdade dentro ali, ó, do padrão certinho? Então não tem outro nome, não. O nome que tem que ser dado, o nome dado é preterismo. O que o preterismo faz? O que os preteristas fazem? Respeita o tempo, colocação, cultura, remetente, destinatário, tempo verbal, colocação verbal, tudo dentro do vernáculo da língua portuguesa. Por que eu falo língua portuguesa? Porque a nossa Bíblia que nós lemos não está na versão aportuguesada, ela não foi traduzida do latim para o português. Então nós temos que respeitar a cultura, nós temos que respeitar o vernáculo da nossa língua nativa. Se a Bíblia que a gente lê, se ela tivesse traduzida no inglês, então tem que respeitar o vernáculo da língua inglesa. Queridos, esse Deus que a religião inventou é um Deus muito, mas muito, muito, muito ruim. Esse Deus, ele não existe. Esse Deus, ele pega uma mãe maltratando uma criança e ele elogia. Esse Deus inventado pela religião, ele vê um pastor mentindo para as pessoas e ele elogia o pastor. Esse Deus inventado pela religião, ele vê os sacerdotes, né, ficando rico com o suor dos irmãos pobres e esse Deus elogia. Esse Deus, ele não me representa. Esse Deus, ele não representa o evangelho eterno. Não. Esse Deus, ele é muito, muito, mas muito ruim. Ele é sanguinário. Não, esse não é o Deus. Eu falo com Deus, queridos. Deus, se tu existe mesmo, como eu acredito que existe, não deixa essa criança sofrer do jeito que sofre, na unha do pai, na unha da mãe. Deus, se tu realmente existe, por que esses pastores continuam enganando as pessoas? Deus, alguma coisa tem que acontecer. Mas ao mesmo tempo, querido, eu me lembro de Eclesiastes capítulo 1, o verso 4, 5, que uma geração vai e a outra vem, mas a terra continua para sempre. Aí sabe o que eu penso? Eu falo assim, Deus, essa geração enganosa, esse povo enganoso, esse povo mentiroso. Eu me lembro de Romanos 8. Quando eles morrer, eles não vão passar da sepultura. Eles não vão passar da terra. Porque não pode, gente. Um povo desse não pode ter o Espírito de Deus dentro deles, não. Como que uma mãe consegue maltratar um filho que tem 2, 3 anos de idade? Mas maltratar, que eu falo, é maltratar mesmo. Como que uma pessoa dessa tem o Espírito de Deus dentro dele, se não é isso que a Bíblia ensina, gente? Então, queridos, esse Deus da religião, ele não existe. A gente vai estudando a Bíblia, vai estudando e vai aprendendo. Eles inventaram um Deus para eles. Aí cada um tem o seu. Cada um vai defender o seu quinhão. Por quê? O povo não está nem aí. O povo gosta de ser enganado. O povo gosta de ver o pastor com autoridade. A autoridade para eles é o cara que tem coragem de falar mentira na cara deles. A autoridade para eles é o pastor que tem um carro importado. A autoridade para eles é o pastor que coloca um político no púlpito. A autoridade para eles é o pastor que tem uma mansão de 10 milhões de reais ou de dólares.
Autoridade para eles é o pastor que tem o maior templo no Brasil ou no mundo. É. Mas para nós, do Evangelho Eterno, sabe o que é autoridade para nós? É respeitar a palavra do jeito que ela é. Isso sim. Meus queridos, eu vou falar uma coisa para você. De hoje em diante, quando você ouvir esse vídeo, quando você visualizar esse vídeo, de hoje em diante, você muda alguns conceitos sobre esse Deus que pregaram para você a vida inteira. Você faça análises, estuda uma parte da Bíblia, depois você estuda outra, vá jogando as referências para ver a diferença desse Deus que nós acreditamos para esse Deus que a religião prega. Os pastores que estão aí milionários é os que mais ameaçaram as pessoas. Os pastores que estão enriquecendo é os que mais ameaçam as pessoas hoje. Porque cada pregação deles é 12 mil reais, é 8 mil, é 6 mil, é 35 mil. Tem um pastor do sistema aí que para pregar no meu estado, em uma cidade do meu estado, ele cobrou 35 mil reais para sair do Rio de Janeiro para cá. Para aqui. E o dinheiro já tinha que estar na conta antes dele chegar aqui no meu estado. Você acredita que esse cara serve ao Deus Criador do céu e da terra? É claro que não, queridos. É claro que não. Deus te abençoe no seu conhecimento, no seu entendimento. Vamos continuar, queridos. Vamos continuar lutando. Mas esse Deus da religião não nos representa. Deus abençoe. Tenhamos uma boa semana. Não quero desligar não.